Estamos alguns dias fora, né? Ficamos 10 dias fora, mas muita saudade, né? Da nossa cidade, saudade da igreja. Muitos irmãos viajando, né? Mas estamos aqui, vamos ter a reunião amanhã de manhã, né? Aproveitar a família que está com a gente, para a gente passar o dia junto, à noite. Então, não vamos deixar de dar a nossa adoração a Deus, né? Então vamos estar amanhã, aqui às 10 horas, 11h30, a gente vai estar livre para ir para casa, né? Amanhã o Tadeu vai dar continuação na palavra, junto com a Maria, e vai ser uma bênção muito grande. Foram 10 dias que a gente esteve lá, comunhão com a nossa família e muito abençoado também, né, pela presença do nosso Deus. Estivemos em São Paulo no aniversário da nossa princesa Manuela. Fui no dia, né? A igreja comemorou antes, né? Nós comemoramos no dia e foi muito bom estar junto com a Manuela e com a família lá em São Paulo. Amém? Aleluia. João pediu, está no primeiro parágrafo da página 4, mas nós vamos começar aqui porque o parágrafo inicia aqui na página 3. Vou ler um pouquinho aqui, pois a Célia, ela vai continuar essa palavra aqui no nome do Senhor. Irmãos, essa palavra-chave do tesouro, ela foi uma palavra que foi ministrada, no dia 22 de agosto de 1975, foi numa convocação em Shiloh, e realmente, para mim, que eu já li ela, para mim realmente está sendo um tesouro, está sendo muito linda, porque essa palavra ela é recheada e baseada todos nos versículos da palavra de Deus, né? Então, está sendo muito bom. Então diz assim: isto explica de maneira muito simples o seguinte: se você esconde a palavra no seu coração e a considera como valiosa, seu coração fica cheio da palavra e não cheio do pecado. Você não pecará contra o Senhor enquanto a palavra estiver guardada em seu coração. Amém? Então, o início dessa palavra é tão importante, porque o capítulo Salmo 119 de Salmos, do versículo 9 a 11, diz assim: eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então aqui está dizendo, se o nosso coração estiver cheio da palavra, né, nós não vamos pecar, porque a palavra está no nosso coração, e a palavra do Senhor é a nossa proteção. E se o nosso coração estiver cheio da palavra, amém, o que nós vamos falar? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Você terá boa reputação. Boa reputação. Saiba que uma coisa ou outra vai acontecer: ou você vai estar cheio do pecado, ou vai estar cheio da palavra. Falamos sobre a noiva ser lavada mediante lavagem da água pela palavra, que traz sua purificação diante do Senhor. No entanto, essa lavagem de água pela palavra não é uma coisa externa, assim como a justiça de um santo, e as vestes de justiça
não são externas, mas o adorno do coração que Deus traz. Pois a busca interior, a limpeza interior é onde vem a água da palavra. Ela nos limpa, né? É uma coisa interna que Deus faz em você. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu realmente creio que isso é verdade. Você não acha? Se não fosse verdade, estaremos perdendo toda a visão do que Deus diz na palavra. Guardar a palavra em seu coração é o que traz a limpeza interior que Deus deseja operar em você. Eu tive uma experiência lá no apartamento da minha filha, lendo o Salmo 24. A hora que eu comecei a ler, eu comecei a chorar. Gostaria que vocês lessem lá na sua casa o Salmo 24. Fala quem que vai habitar o seu santo templo. É aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. É aqueles que a água da palavra vai nos lavar. Bem, guardar a palavra em seu coração que traz a limpeza interior que Deus deseja operar em você. Olha que ele falou, João. Ali o salmista fala, aquele que tem mãos limpas. Eu estava vendo mãos. Mãos significa o que na palavra? Ministérios. E eu estava ali chorando, falando: Senhor, eu quero ser limpo, que eu seja um ministério limpo, porque eu quero habitar no teu santo templo e na tua morada, Senhor. Que aí eu comecei a pensar, né? Aquele que tem o coração limpo e mãos limpas, né? Aí eu comecei a lembrar sobre as bem-aventuranças, como diz ali nas bem-aventuranças: bem-aventurados os limpos de, porque verão a Deus. Irmãos, a gente tem tido uma experiência com Deus tão grande, ao ponto de ver o Senhor, enxergar o Senhor. Agora, para isso, Ele quer nos lavar, que o ministério que Deus nos deu possa ser limpo, possa ser puro, mãos limpas. Deus não vai colocar nada nas nossas mãos, Deus não vai colocar nada nas nossas mãos se as nossas mãos estiverem sujas, né, Angélica? Você não vai dar nada para alguém, você vai dar alguma coisa para alguém, uma comida tão sagrada, você vai dar, Ana, para uma pessoa que está com as mãos tudo sujas. Você vai oferecer primeiro ele lavar as mãos para você dar. É assim. O Senhor tem tanta coisa para nos dar. A palavra fala que aquilo que não chegou ao teu coração, seus olhos não viram e ouvidos não ouviram, Deus tem preparado para revelar para aqueles que o amam, para aqueles que têm mãos limpas. Pode ler, João. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá ficar de pé no seu santo monte, no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e que não se entrega à mentira e não age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Esses são aqueles que o buscam, que procuram a tua face, como Jacó, ó Deus. Salmo 24. Eu não aguentei, fui lendo e chorando na presença de Deus, porque parecia que Deus estava pedindo aquilo para mim.
Amém? Vamos continuar crescendo. Agora voltemos a Apocalipse 3, do versículo 7b a 8b, sem precisar retornar várias vezes. Então vamos ter uma visão geral desse capítulo antes de deixá-lo. Ele disse: sou eu quem abre e ninguém fecha, sou eu quem fecha e ninguém abre. E a razão pela qual coloquei diante de vocês esta porta aberta é porque vocês têm pouca força. Ele não está enfatizando que a força dele será a chave para isso, mas sim, vocês guardam a minha palavra. Tudo o que eu lhes disse, vocês mantiveram. Vocês se agarraram à minha palavra e a conservaram. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque tens pouca força ou pouco poder, e guardaste a minha palavra. E, em última análise, não são os grandes surtos de entusiasmo e inspiração que realmente contam, mas sim as pessoas que se apegam à palavra de Deus. As pessoas que se apegam à palavra que Deus deu a elas. Você se apega à palavra, então Deus coloca diante de você uma porta aberta que nenhum homem pode fechar. Amém. Você prestou atenção sobre isso? Quando você, primeiro aqui a Célia leu, né? Vocês guardaram a minha palavra, tudo que eu lhes disse, vocês mantiveram. Tudo que eu lhes disse, vocês mantiveram, vocês guardaram. Vocês deram valor. Por isso, ele coloca uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E aí, continua dizendo, né? Que Deus tem nos colocado, né, diante dessa palavra. Amém? Apropriamos dela, né? Amém. Mantenhamos esta palavra em nosso coração. Eu peguei agora uma mania e eu risco de lápis. Por que lápis? Porque depois eu posso apagar e não voltar sempre no mesmo, né? E quando ele diz assim, você se apega à palavra. E eu fiquei pensando, quanto será que eu já me apeguei à palavra de tal maneira que Deus abriu uma porta e ninguém conseguiu fechar? A única coisa que ele põe como obstáculo é você não se apegar à palavra. E aí, eu nesses dias tenho meditado o que seria apegar e guardar. Aí eu descobri que eu não sei o sentido de guardar. Não do jeito que Deus fala. Porque nós temos uma ideia do que seria guardar. Mas ele diz aqui nessa palavra que se você se apegar à palavra, se você guardar a palavra, você vai ser invencível. E aí eu pergunto assim, nossa, então significa que todas aquelas minhas batalhas ou minhas derrotas pequenas, né, será eu? Não sei como dizer, não vou dizer que eu caí, mas que de repente eu não mantive a vitória no nível em que ela veio, eu deixei escoar pelos meus dedos essa vitória, é porque eu ainda não sei guardar a palavra do jeito que Deus quer. Eu guardo a palavra do jeito que eu sei, do jeito que eu entendo. E nós precisamos entender que a palavra diz que não é pelo nosso conhecimento, nem pela nossa sabedoria, nem por aquilo que a gente acha ou sente, mas sim como Deus quer. Então, nesses dias, lendo essa palavra, eu tenho pedido a Deus para Ele me ensinar como guardar a palavra. E aqui, eu não vi ele dizer assim que tem que ser todas as palavras. Porque você já imaginou você guardar todas as palavras? Do jeito que a gente pensa, seria eu memorizar tudo. Mas, se eu guardar aquela palavra que se tornou viva para mim, não
deixar-a escoar pelos meus dedos, a porta que foi aberta por essa palavra, nenhuma força no universo é capaz de diminuir Amém. a força dessa palavra. Amém. Não é porque eu sou forte, é porque a palavra está guardada de tal maneira que nada nesse mundo pode tocar nessa palavra. Então ela se torna a força para os meus ossos, a saúde para o meu corpo, saúde para a minha mente, para o meu físico, para o meu espírito, que é uma coisa que ele fala que também é tudo. Esse guardar a palavra é proteção para tudo, não é só para o meu espírito, é para mim como um todo. Você viu, Clóvis, como diz aqui, Célia, você se apega à palavra e então Deus coloca diante de você uma porta aberta que nenhum homem pode fechar. Aí eu acordei de manhã, eu acho que eu devo ter colocado no grupo, né? Que é hora de nós nos apegarmos com mais firmeza, apegar. Aqui está falando apegar, estar apegado, né? Esses dias eu estou apegado nos meus netos, estou apegado neles, né? Para lá com ele, fiquei lá com ele, trouxemos para cá, a gente se apega nos netos. Então quando nós apegamos na palavra, e jamais desviemos dessa palavra, porque quando você se apega na palavra, essa palavra te traz vida, sustento, alegria, né? E aí Deus coloca uma porta aberta quando nenhum homem pode fechar. Amém. Amém. E você percebe nisto que ele diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi. Isto está no livro de Isaías, capítulo 22. Amém. Isaías 22 fala de Eliaquim, e como sob a unção do Senhor, colocaram sobre ele a chave de Davi. A chave estava literalmente pendurada nele, conforme está escrito em Isaías 22. Porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Veja, a chave de Davi era para a casa do tesouro de Davi, onde originalmente havia sido armazenado todo o ouro que revestia o templo. Davi havia coletado uma grande quantidade de ouro para construir um lugar seguro, semelhante a um Forte Knox, onde o ouro e a prata foram depositados, especialmente o ouro, provavelmente a maior concentração de ouro da história do mundo. Toda essa riqueza foi depositada na casa do tesouro de Davi. Amém. Ele explica, né, que esse Forte Knox é aquele forte que eles têm nos Estados Unidos, que é onde tem o ouro, que é o lastro, né, a maior quantidade, e é uma cidade fortificada. É uma cidade, mas como é o exército quem toma conta, você já imaginou como é. Davi não tinha permissão para construir o templo porque ele era um homem de guerra e havia derramado muito sangue. Mas seu filho Salomão, quando começou a construí-lo, se você lembrar da história, reuniu vastos tesouros de toda a terra, os quais haviam sido preparados pelo rei Davi. Os planos para a construção do templo, que Davi havia recebido por meio de revelação, ele os expôs a Salomão e começou a construir. O ouro que cobria o templo estava armazenado na casa do tesouro. O ouro representa a divindade. O ouro representa a própria natureza divina. Em outras palavras, esta era a grande imagem do templo que seria construído. E o ouro era a figura da natureza divina. As pedras eram cortadas nas pedreiras com tal precisão que quando o templo estivesse sendo construído, você poderia morar ao lado dele e não haveria o som de um martelo. Isto está de acordo com a palavra? Está. Tudo foi preparado com muito cuidado e colocado em seu devido lugar e depois revestido de ouro. Como eles fizeram isso? Não me pergunte. Eu não sei, provavelmente é um segredo perdido que foi perdido pelos artífices da antiguidade. Como conseguiram pegar a Arca da Aliança e revesti-la de ouro, feita de madeira e revestida de ouro?
que poderia durar séculos, você pode imaginar como isso foi possível? O ouro que estava ali era um suprimento fantástico. E é exatamente isso que Deus nos dá, né? Porém, literalmente, revestidos da natureza divina. É isso que Ele pretende que sejamos, né? Quando eu li isso daqui, a gente começa a pensar, né? O ouro precisa de mais de 1000 graus para você conseguir fazer isso que ele quer fazer. Você pode me explicar como alguém pega um líquido, vamos supor água, vamos diminuir, tá? 500 graus e joga em cima de uma madeira? O que vai acontecer com essa madeira? 500 graus. Não vira nada. Como é que eles conseguiram revestir com ouro? Você só reveste se você derreter o ouro. Aí ele fala que é a mesma coisa. Então, a diferença é que agora nós somos feitos de barro. Quem falou que uma coisa de barro, se você põe o ouro líquido para derreter, para revestir, não vai se transformar em nada? E ele fala que é esse mesmo processo que ele está fazendo com a gente, revestindo com a natureza divina. Amém. Nós não entendemos, não é possível. E eu creio que Deus também não deixou isso ser passado, porque são certas coisas que Deus deu ao homem para fazer aquele trabalho divino, que se perdeu na história. Ninguém consegue reproduzir isso. Então, porque é algo divino e é o que Deus está fazendo com a gente. Se tivesse uma explicação lógica, a gente poderia explicar como é que Deus está nos revestindo com a natureza dele. Nós não estamos sendo consumidos, não acabamos, não morremos, não veremos cinzas. Como ele está fazendo isso? Então, é algo que Deus guardou desde lá do templo, porque é algo dele, pertence a ele. É algo divino que ele está fazendo novamente em nós. Duas coisas eu achei importantes aqui, Sérgio, daquilo que Deus estava falando aqui. Primeiro, a Arca da Aliança, que é de acácia, e ela era coberta de ouro. E o ouro significa a natureza divina. Não é isso que Deus tem feito? Somos madeira. E a madeira tem um tanto de duração, mas ela revestida de ouro dura centenas de anos. É isso que Deus está fazendo conosco. Agora, outra coisa importante que eu achei aqui, né? Que outras coisas eu poderia colocar, mas eu não gostaria de deixar isso para frente. Mas uma das coisas importantes é que as pedras, fala que você podia morar do lado do templo que estava sendo construído, você não escutava o barulho de um martelo. As pedras eram construídas na pedreira, elas eram preparadas, eu creio que eram por medidas, como Deus orientou Noé a fazer uma arca, a arca, tudo por medida. Essas pedras também eram preparadas por medidas, e ela chegava, era encaixada ali, no templo. E eu estava lembrando, aquelas pedras significa você, meu irmão. Significa você, meu irmão. Deus pegou, preparou essas pedras que é vidas lá na pedreira. Deus, pedreira é o mundo. Deus pegou lá do mundo, pegou cada pedra e trouxe para a casa do Senhor, e encaixou na casa do Senhor. Então eu gostaria que você se alegrasse nessa noite, por ser uma pedra viva. A palavra fala que Jesus era uma pedra viva, que as pessoas o desprezavam. Deus tem nos colocado como pedras vivas, encaixado e colocado na casa do Senhor, para dar fruto, em nome de Jesus. A casa do tesouro de Davi era tão simbólica quanto ele aqui, que foi uma figura exata do Senhor Jesus que estava para vir. Isto é retomado no livro de Apocalipse.
Jesus diz que ele tem a chave de Davi. Em outras palavras, ele está dizendo: eu tenho a chave do armazém e pode levá-lo ao ouro da natureza divina. E a única condição que você precisa para que eu abra a porta para você, ninguém a feche, para você entrar no Forte Knox que Deus preparou para você, entrar na abundância de preparação para as grandes e preciosas promessas, tão grandes que você pode tornar-se participante do ouro da natureza divina e também escapar da corrupção que virá sobre o mundo inteiro. É esta: tens pouca força, mas guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E ele continua dizendo o que vai fazer: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Amém, Jesus. Versículo 10. Perceba que você não será revestido apenas de todas as riquezas, isto é, se você se apegar à palavra que Deus lhe deu, duas coisas vão acontecer. Uma delas é que você entrará para participar da natureza divina e será transformado. A palavra transformará. A outra coisa é que Deus vai guardá-lo da hora da provação que virá para testar o mundo inteiro por causa da concupiscência da carne. Amém. Eu acho que então, o que já foi lido não tem que, né? Que é essas duas chaves. Além de você ser revestido, você vai ser guardado. Você só é guardado não é porque você é forte, você é capaz, você sabe, você é entendido. Porque você guarda a palavra. Todo o segredo é guardar a palavra. Guarda a tua palavra no meu coração. E não pecar contra ti. E aí foi o que ele falou: se o teu coração está cheio da palavra, e uma coisa percebe, ele falou: não é se você tem a palavra abundantemente, se você estiver cheio. Uma coisa cheia, pode ser colocada outra coisa dentro dele? Um copo, se ele está cheio de água, se eu colocar mais água, ele transborda. Se eu colocar uma pedrinha, ele transborda, porque ele está cheio, não cabe mais nada. Ele está completo. Então, nós precisamos que a palavra esteja de tal maneira guardada em nosso coração que nós estejamos completos. Amém. Nada desse mundo, nada de uma circunstância, nada vai mudar o nosso coração. Nada vai mudar aquilo que Deus tem colocado em nós, porque a palavra é o nosso desejo. Guardar, se apegar. Se apegar, eu gosto muito desse se apegar, porque não é uma coisa que é jogada, você que segura, você quer, você se apega aqui. Amém. Se nós nos apegarmos à palavra, olha, o mundo realmente não viu, não tem ideia de quem nós somos, porque nós ainda não sabemos, não vemos a grandiosidade. Que Deus já tem feito em nós. Mas eu creio que esses são os dias em que Deus está abrindo os nossos olhos para que nós possamos ver aquilo que está em nosso coração. A palavra que está guardada em nós, o quanto ela já nos mudou, já nos revestiu da natureza divina. Podemos ainda estar camuflados, né? Meio escondidos. Mas eu creio que Deus está aumentando a obra de tal maneira que rapidamente o mundo possa ver quem são os seus filhos. O privilégio de sermos chamados filhos. O que é o privilégio de ser chamados filhos? Nós não somos um povo para que as pessoas debochem, façam brincadeiras, gozação. Não é isso. Sabe, nós somos aqueles que navegamos a palavra. E isso é algo
tremendo e, ao mesmo tempo que para nós é tremendo, é devastador. Aonde quer que a gente entre, a palavra é que coloca tudo em ordem, né? Devasta tudo aquilo que não é a vontade de Deus. Né? Amém. Duas coisas aqui eu gostaria que os irmãos, nós vamos parar aqui, mas eu gostaria que os irmãos apropriassem dessa palavra aqui, dessas duas coisas, que é uma palavra de Deus, tanto para a Célia que ministrou, para o Gilberto, como é para cada um dos irmãos que estão aqui. Essa palavra é para você, e eu acho que nós precisamos, é isso que eu clamo. Não é apenas nós lermos a palavra, achar que é muito importante, foi uma boa palavra, mas é saber que a palavra que você recebeu, ela se tornou uma revelação tão grande para você. Então diz assim, isto é, se você, Ana, não tem jeito da Ana, ela fazer para ela e fazer para o Robert. Cada um, se você, Ana, se você, Robert, se apegar à palavra que Deus lhe deu, se apega com a palavra que Deus lhe deu. O que você entende? Se apega com a revelação que Deus lhe deu. Se apegar. Eu não largo disso. Eu falo que a revelação que Deus me deu sobre Jesus é a mesma de Pedro. Eu sinto as mesmas coisas. Eu sinto aquilo que o Senhor falou para Pedro, eu sinto para mim. Eu sinto para mim. Duas coisas vão acontecer. Vão acontecer para quem? Para você que guardou a palavra que Deus te deu. Uma delas é que você entrará para participar da natureza divina e será transformado. Quando nós guardamos a palavra que Deus nos dá, nós vamos entrar para participar da natureza divina e seremos transformados, porque a palavra o transformará. Amém. É a palavra em nós. Dona Vitalina falou agora há pouco, guarda a tua palavra no meu coração para o quê, velho? Para não pecar contra ti. Você pode colocar, para que eu seja, guarde a tua palavra no meu coração, para que eu seja transformado por essa palavra e santificado. O que Jesus, a oração de Jesus diante de Deus pelos filhos, do qual eu faço parte, você também sabe. Qual foi? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É isso. Quando nós nos apegamos da Célia, a palavra que Deus nos deu, nós vamos participar da natureza, seremos transformados. E a outra coisa, é que Deus vai guardá-lo na hora da provação, que há de vir, que virá para testar o mundo inteiro por causa da concupiscência da carne. Irmãos, nós estamos nessa terra aqui e vivendo piores dias do que Sodoma e Gomorra aqui no Brasil. Eu creio que todo mundo. O pecado, por causa da concupiscência da carne. E fala que quando nós guardamos a palavra que Deus nos deu, Ele vai nos guardar na hora da provação. Que Deus possa nos guardar, que Deus nos dê a natureza divina. E amanhã o Tadeu vai continuar aqui e ele vai começar a falar aqui sobre a igreja de Filadélfia, que era uma igreja de amor. Que a igreja de Taquaritinga seja uma igreja de amor. Amém. De amor um pelos outros, amor pelas vidas e amor pela palavra.
que Deus nos deu. Sela, Pai, esta palavra Amém. em nosso coração. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis, guardadores e celeiros da Tua palavra. Nós estamos pedindo a natureza divina. Somos uma madeira de acácia, mas nos cobre por dentro e por fora com o ouro, que é a Tua natureza. Amém. Estamos num mundo de concupiscência, do pecado, mas o Senhor nos guarda. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Pai. Amém. Para que ele fala, você guardando a palavra, mas quem que é a palavra? Não é Jesus? Sim. Então, e é Jesus que está falando, que ele vai, abre a porta e ninguém pode fechar. Então é o verbo que se descarga. Então, Amém. Davi.